Um homem de bigode falou em voz alta sobre um excelente livro sobre cultivo, bem como sobre espíritos animais em outro mundo, onde há trajes antigos e garotas animais. Esse homem de bigode disse a última palavra com uma forte alegria em sua voz e depois relatou que esse livro se chama Bestiário das Belezas. Olhando para a capa cândida desse livro, um jovem animado e com voz nervosa disse ao vendedor de bigode que estava procurando um livro de referência sobre desenho de pessoas e animais. O astuto homem de bigode abriu um largo sorriso e continuou a acenar com o livro na frente dos olhos do jovem, assegurando-lhe que esse livro tinha um enredo legal e emoções vivas. O vendedor bigodudo também percebeu que esses bons livros são agora uma verdadeira raridade. Finalmente, esse homem notou que todos que pegaram esse livro sobre belezas com forma animal estavam satisfeitos. O jovem imediatamente corou e estendeu o celular com o pagamento desse mesmo livro. Nesse momento, o próprio jovem desviou o olhar e fingiu ser um santo, perguntando novamente que havia uma coleção inteira de animais nesse livro, no telefone, onde o jovem estava pagando. Houve também uma pergunta sobre se o homem havia entendido a dica, para a qual o olhar do vendedor bigodudo se iluminou de alegria quando ele começou a responder com consentimento. Colocando o livro na mochila do jovem, o homem disse que era um livro com imagens de pessoas e animais. Depois, continuando a encher o livro, o homem disse em voz baixa que o autor do livro tinha acabado de sair, mas o homem o daria ao jovem sem mais nem menos. O jovem animado perguntou nervosamente se era verdade. Depois de um certo tempo, o jovem voltou para casa e bateu bruscamente a porta de seu quarto, tirando simultaneamente o livro de suas costas. O jovem corado colocou ruidosamente o livro sobre a mesa, pensando consigo mesmo que hoje, aos 18 anos de idade, esse jovem fará algo importante na vida. Prendendo a respiração, o jovem, cujo nome, como se viu, era Lin Zin e que completará 18 anos, começou a tentar abrir esse mesmo livro com as mãos trêmulas. No entanto, após alguns instantes, as mãos de Lin Zin já estavam tremendo violentamente e o próprio jovem se perguntou por que o livro não abria, esforçando-se mais. Lin Zin começou a abrir lentamente o livro, do qual jorravam fluxos brilhantes de luz. Ao abrir o livro, Lin Zin ouviu vozes de mulheres, que diziam que, depois de 1300 anos, os fiéis escravos do jovem finalmente esperavam pelo Sr. Lin Zin. Lin Zin, vendo as belas e alegres moças que chamavam Lin Zin de imperador, o jovem se encheu de alegria e choque. Os olhos de Lin Zin se iluminaram com total prazer e gotas finas de líquido avermelhado escorreram de seu nariz quando o jovem começou a gritar sobre o quão incrível era o livro ilustrado. De repente, apareceram mãos nas páginas do livro, que imediatamente agarraram Lin Zin, assustado e coberto de gotas de suor frio, e começaram a puxá-lo para dentro do livro. Lin Zin ficou tenso e começou a gritar uma pergunta sobre o absurdo que estava acontecendo. Entretanto, depois de apenas um segundo, apenas as pernas de Lin Zin estavam saindo do livro e, um momento depois, o jovem foi completamente sugado para dentro do livro. Uma vez em um lugar completamente desconhecido, Lin Zin gritou horrorizado que só queria olhar para as meninas. Depois de algum tempo, Lin Zin ouviu o coachar alto de sapos e abriu ligeiramente os olhos. Lin Zin viu uma grande pedra manchada com um líquido vermelho. Depois de abrir completamente os olhos, Lin Zin balançou a cabeça de um lado para o outro, olhando ao redor e se perguntando em voz alta onde o jovem está agora e onde ele chegou. Esfregando a cabeça com a palma da mão, Lin Zin sentiu uma forte dor. Em seguida, o jovem olhou para seu reflexo no rio e percebeu que não era seu corpo. Lin Zin se perguntou se ele havia renascido. De repente, Lin Zin percebeu que ainda tinha as memórias do proprietário original desse corpo. Lin Zin começou a examinar as memórias do antigo proprietário desse corpo e descobriu que, neste mundo, as pessoas usam bestas espirituais para absorver a energia espiritual do céu e da terra para o cultivo. O proprietário original do corpo, Lin Zin, não podia se dar ao luxo de comprar uma besta espiritual para cultivar. Lin Zin percebeu imediatamente que o jovem tinha o mesmo nome que o dono original do corpo. Lin Zin também soube, por meio de suas memórias passadas, que tudo que aquele rapaz fazia era escalar a parede todos os dias para roubar comida. O Lin Zin anterior levou 20 anos para comprar uma fera espiritual para si mesmo. O novo Lin Zin também descobriu que, apenas alguns minutos atrás, o velho Lin Zin encontrou o filho do prefeito depois de ouvir sua conversa. O velho Lin Zin descobriu que o filho do prefeito queria drogar seu colega de classe depois de pegar o jovem. O filho do prefeito ordenou que seus homens prendessem Lin Zin, mas Lin Zin escapou deles e desapareceu nos arredores da cidade. No entanto, no final, Lin Zin escorregou no rio,
bateu a cabeça na mesma pedra e morreu. Ao perceber toda a história, o novo Lin Xin suspirou horrorizado e começou a cutucar o nariz com seus dedinhos. Imaginando como o proprietário original desse corpo conseguiu viver até a idade que tinha, Lin Xin suspirou e pensou que a vida é uma dor. De repente, Lin Xin ouviu a voz de alguém perguntando ao jovem se ele não estava tão triste. Essa voz começou a notar que esses jovens não apenas têm os mesmos nomes, mas Lin Xin e o próprio Lin Xin são semelhantes. Foi a voz do livro que trouxe Lin Xin para o bestiário das belezas. A voz do livro continuou a notar que não apenas eles tinham os mesmos nomes e aparência semelhante, mas o renascimento no corpo do velho Lin Xin teria o menor efeito sobre o jovem. Graças ao novo Lin Xin, o jovem que ouviu tudo isso ficou horrorizado e, em seguida, empurrou nervosamente o livro para o lado com o pé, gritando a pergunta: Lin Xin realmente entrou em um livro de terror? Lin Xin gritou com o narrador, perguntando-lhe o que exatamente havia trazido o jovem até aqui. A voz do livro em fuga gritou em resposta que ele havia feito isso sem intenção maliciosa. De repente, Lin Xin ouviu os gritos dos servos do jovem mestre que estavam informando aos outros que haviam encontrado Lin Xin. O jovem imediatamente ficou tenso e praguejou para si mesmo, pensando que esses servos eram tão persistentes quanto cães. Lin Xin percebeu que ele estava definitivamente acabado agora. No mesmo momento, o livro astuto retornou a Lin Xin e o informou que o jovem não poderia escapar desse servo, portanto, era melhor ele concluir um contrato com esse livro. Lin Xin irritado e nervoso avaliou a situação, olhando ao redor. O livro também informava que Lin Xin seria capaz de usar a garota fera para matar esses servos. Percebendo que esses servos estavam se aproximando dele, Lin Xin estava coberto de gotas de suor frio devido ao medo e começou a gritar, pedindo ao livro que dissesse como o jovem poderia concluir um contrato. O livro formou uma imagem brilhante da palma da mão em sua capa e informou calmamente a Lin Xin que tudo era simples, já que um jovem só precisava colocar a palma da mão nessa imagem. Chegando cada vez mais perto, os servos começaram a sorrir cruelmente, com a intenção de matar Lin Xin agora mesmo. Lin Xin ficou ainda mais horrorizado e depois gritou que não se importava com isso, pois o jovem não tinha outra escolha. Depois dessas palavras, Lin Xin deu um tapa forte na capa do livro com a palma da mão, e ela até corou e suspirou de amor com esse tipo de sentimento. De repente, tudo ao redor se iluminou com uma luz brilhante. Lin Xin ouviu imediatamente uma voz sinistra dizendo ao jovem que Lin Xin havia feito um contrato com o corpo sagrado imortal e que agora o contrato estava assinado. Enquanto o servo rápido gritava ordens para que os outros invadissem o Lin Xin, o jovem gritava perguntas sobre o corpo do imortal e continuava a bater no livro de todas as formas possíveis, que continuava a suspirar de sensações interessantes. Os servos não viram esse livro e ficaram bastante surpresos com o comportamento do Lin Xin. De repente, corado e satisfeito, o livro anunciou que o contrato havia sido concluído e, em seguida, anunciou que era hora de desenhar a primeira garota animal. Lin Xin estava gritando com o livro em pânico, dizendo-lhe para desenhar a garota fera mais rápido. De repente, houve uma explosão de fogo. Imediatamente depois disso, o livro parabenizou Lin Xin pelo fato de o jovem ter recebido uma besta espiritual antiga, ou seja, a fênix do caos ardente. Sentindo as chamas queimando suas costas atrás dele, Lin Xin congelou e se virou nervoso. O jovem imediatamente viu à sua frente uma bela garota chamada Jaiki, que, afinal, é a fênix do caos ardente. Jaiki olhou de forma coquete para Lin Xin e o chamou com uma voz doce, chamando-o de mestre. Os servos do filho do prefeito imediatamente congelaram de surpresa. Um deles perguntou, surpreso, se era uma fera espiritual, e depois disse que, aparentemente, Jaiki tem um grande potencial. O segundo jovem sugeriu que essa garota chamada Jaiki deve ter sido roubada e ainda não foi treinada. O terceiro servo sorriu alegremente e convidou os outros servos a pegar Jaiki e apresentá-la ao seu jovem mestre. Jaiki baixou o olhar e falou sobre o barulho que estava fazendo. Ao pronunciar as últimas palavras, Jaiki atacou bruscamente as pessoas com um fluxo poderoso de sua energia ardente. Lin Xin ficou tenso e coberto de gotas de suor frio devido ao medo, enquanto mostrava a Jaiki um gesto de polegar para cima com as duas mãos. Lin Xin continuou a olhar para Jaiki com surpresa. Enquanto isso, se perguntava se ela realmente tinha lidado com todos com apenas um golpe, enquanto um desses servos estava fugindo gritando por ajuda. A fênix do caos ardente,
Jaiki se aproximou de Lin Zin e se dirigiu a ele de forma coquete como mestre, informando que Jaiki finalmente havia esperado por ele. Lin Zin abriu a boca em choque e corou. Então o jovem começou a se afastar lentamente, ao mesmo tempo em que perguntava a Jaiki por que eles não deveriam matar aquele cara primeiro. Ao que Jaiki suavemente ofegou e disse que eles falariam sobre isso mais tarde. Enquanto dizia isso, Jaiki derrubou o Lin Zin vermelho que gritava na grama e começou a se aproximar dele, dizendo que Jaiki só queria pedir ao seu mestre Lin Zin para fazer algo com ela. Percebendo que a garota fera queria dele, Lin Zin pensou nervosamente que não tinha certeza se poderia atender a esse pedido. Jaiki respondeu que Lin Zin era a reencarnação do Imperador Demônio, e a própria Jaiki era sua concubina. Após essas palavras, um Jaiki corado se aproximou de Lin Zin e forçou o jovem a se enterrar em seu peito. Lin Zin imediatamente corou terrivelmente e congelou, ficando em um forte choque. Jaiki continuou a dizer ao seu mestre Lin Zin que a raça dos demônios estava em perigo e que precisava que o jovem resolvesse o problema com suas próprias mãos. Lin Zin se separou abruptamente do abraço de Jaiki e cambaleou para trás uma distância razoável, gritando alto para Jaiki esperar. Então, corado e muito envergonhado, Lin Zin começou a assegurar à garota fera chamada Jaiki que ele era apenas uma pessoa comum. Lin Zin estava gritando de choque, perguntando a Jaiki como ele poderia ser um Lorde Demônio. Ao que o forte Jaiki, que continuava sentado na grama, disse com uma voz lânguida que o fato de o Sr. Lin Zin poder abrir esse livro já é uma prova indiscutível. Jaiki disse em uma voz confiante que somente o Imperador pode abrir o livro com a donzela fera, fazendo uma expressão triste em seu rosto. A Fênix do Caos Ardente Jaiki respondeu com firmeza que não poderia haver engano, tirando o sapato do pé. Jaiki perguntou ao seu mestre Linin, com uma voz triste, se ele realmente achava que a Fênix do Caos Ardente, Jaiki, não era digna do favor do Imperador. Linin, naquele momento, estava pensando muito. O pequeno demônio luxurioso na cabeça de Lin disse que era seu presente para ele. Então, por que o jovem recusou o presente, ao que o anjo da sabedoria garantiu a Lin que o jovem não precisava dele? Enquanto o próprio Linin esfregava o queixo pensativamente, os olhos do pequeno demônio luxurioso se transformaram em corações quando ele começou a lembrá-lo de que a Fênix do Caos Ardente, Ji, já havia oferecido algo. Portanto, se Lin Zin continuasse a insistir, eles teriam sucesso com o Jaiki. De repente, Lin Zin se perguntou se ele era um homem ou não. Afinal de contas, imediatamente depois disso, o jovem se levantou em uma postura estranha e acenou para Jaiki com o dedo indicador, convidando-a a começar. Ao ouvir isso, a Fênix do Caos Ardente Jaiki imediatamente atacou Lin Zin e derrubou o jovem na grama. Quando Jaiki pressionou as mãos de Lin Zin acima de sua cabeça na grama, o jovem desviou o olhar confuso e pediu a Jaiki, com uma voz nervosa, que fosse gentil, já que essa era a primeira vez de Lin Zin. No entanto, de repente, o mesmo livro apareceu, gritando em voz alta que agora não era o momento para isso e, em seguida, com um fluxo ardente de energia, devolveu Jaiki ao seu lugar de direito nesse livro. Lin Zin imediatamente agarrou violentamente o livro com suas próprias mãos e começou a amassá-lo, gritando que quase havia conseguido. Lin Zin perguntou com raiva a esse livro sobre o que aquele idiota de papel havia feito. O livro começou a gritar bem alto, pedindo ao jovem que o deixasse ir, porque o livro salvou a vida de Lin Zin. Lin Zin congelou imediatamente e perguntou ao livro sobre isso. Então Lin Zin começou a cutucar a capa do livro com o dedo indicador, dizendo que Lin Zin o cutucaria até morrer. O livro corou novamente de vergonha e começou a suspirar de contentamento, perguntando a Lin Zin sobre o que ele estava fazendo, porque seus dedos, a fonte de todo o poder neste mundo, é chamada de energia. A raça humana usa bestas espirituais para absorver as energias do céu e da terra e transformá-las em um verdadeiro Kai. O corpo imortal pode absorver energia em qualquer lugar e a qualquer momento sem precisar de feras. Além disso, também é possível transferir energia alternadamente para as donzelas fera por meio de um processo muito interessante. O livro também explicou a Lin Zin que o jovem tinha acabado de chegar aqui, e as reservas de Lin Zin agora estavam quase zeradas. O livro também revelou que as bestas espirituais têm uma necessidade de energia muito maior do que a atual taxa de absorção de energia de Lin Zin. O livro resumiu suas palavras dizendo que se Lin Zin fizesse algo interessante com uma fera espiritual agora, ele simplesmente morreria de exaustão. Ao ouvir isso, Lin Zin ficou horrorizado e até mesmo ligeiramente azulado. Lin Zin então pensou em voz alta sobre a coleta de energia durante o dia para depois transmiti-la à noite. Depois de alguns momentos de reflexão,
Lin Xin gritou bem alto com o livro, perguntando se ele não poderia falar sobre isso imediatamente. Em seguida, Lin Xin começou a bater violentamente no livro na grama, continuando a fazer perguntas sobre que tipo de clã de demônios e quem é esse livro em geral. Lin Xin rosnou com raiva, dizendo ao livro que explicasse isso a ele agora mesmo. Enquanto isso, o livro ficou azul de dor e começou a suspirar pesadamente, pedindo a Lin Xin para parar, já que o livro vai contar algo ao jovem, então ele deve ouvir com atenção. Assim que Lin Xin se acalmou, o livro revelou que o Imperador Demônio havia falecido no inverno passado. Raças de humanos e monstros invadiram a capital dos demônios e muitos demônios foram mortos. Para proteger a linhagem sanguínea demoníaca, a Imperatriz Demoníaca selou 15 das mais fortes donzelas fera no corpo do livro. O livro foi então enviado à Terra para abrir um portal entre duas dimensões. O livro também dizia que sua tarefa era aguardar o retorno do Imperador Demônio reencarnado. Depois disso, o livro informou a Lin Xin que o jovem deveria se reproduzir com essas 15 donzelas fera para reviver a raça dos demônios. Lin Xin apertou intensamente os olhos para o livro e esclareceu que ele era o Imperador Demônio. Mas o jovem estava sendo usado como macho para o acasalamento, ao que o livro estendeu suas canetas para os lados e percebeu que Lin Xin estava muito pessimista. O livro também notou que todas essas donzelas fera foram cuidadosamente selecionadas pela Imperatriz. Em seguida, o livro sorriu e, em um tom de voz completamente imperturbável, começou a dizer que cada uma delas é uma nova experiência. O livro também disse que, entre essas donzelas incomuns, não há apenas galinhas, raposas e coelhos, mas também tigres, ursos e lagartos. Lin Xin começou a gritar furiosamente, perguntando sobre quem teria uma reação favorável ao lagarto. Lin Xin então empurrou o livro para o lado e lembrou que tanto os humanos quanto os monstros consideram os demônios o principal problema. Lin Xin ficou tenso, percebendo que, assim que mostrasse seu rosto, essas pessoas e monstros certamente o matariam. Resumindo, Lin Xin gritou que era perigoso, então ele recusou. De repente, o livro começou a falar com uma voz assustadora, informando Lin Xin que era tarde demais para desistir do contrato. Uma terrível energia negra começou a escorrer do livro quando ele começou a dizer que se Lin Xin se recusasse a cooperar, o livro permitiria que eles comessem Lin Xin. O jovem segurou o livro com uma mão trêmula e perguntou se o livro era realmente o demônio em carne e osso. Assustado e tenso, Lin Xin, cobrindo o rosto com a mão, refletiu que tinha certeza de que a donzela fera poderia facilmente acabar com ele. Lin Xin decidiu por si mesmo que deveria fazer tudo o que o livro lhe dizia para sobreviver. Lin também concluiu por si mesmo que a Fênix do Caos Ardente, nossa, ele parece bom, então talvez o jovem fique mais calmo com ela. Lin então corou profundamente e desviou o olhar envergonhado, pensando que teria que trabalhar duro todas as noites. Ao sair de seus pensamentos, Lin cruzou as mãos à sua frente e perguntou ao livro que, a propósito, ele disse que Lin Xin absorve energia o tempo todo. Mas por que então o jovem não sente nada? Ao que o livro respondeu brevemente que o próprio Lin Xin veria tudo quando entrasse em uma briga. Ao ouvir isso, Lin Xin se virou surpreso e perguntou novamente sobre a luta. Literalmente no mesmo segundo, alguém atacou Lin Xin, jogando sua espada afiada nele. No entanto, Lin Xin conseguiu se esquivar a tempo e a espada se cravou na árvore. O livro, enquanto isso, estava sorrindo docemente. Lin Xin olhou na direção do atacante e viu o mesmo Liu Dadao, que é o filho do senhor da cidade, e ao lado dele estava uma besta espiritual, um tigre. Liu Dadao sorriu, perguntando novamente a Lin Xin se ele poderia se esquivar dos ataques do filho do prefeito. Rindo, Liu Dadao chamou Lin Xin de pirralho e disse que o havia subestimado. O servo tenso atrás sorriu e chamou Lin Xin de pequeno ladrão, perguntando onde estava a besta do jovem. Depois disso, aquele servo ordenou que mostrassem a besta espiritual para seu jovem mestre. Depois de olhar ao redor, Lin Xin imediatamente amaldiçoou em voz alta o fato de que os capangas fugitivos haviam trazido seu mestre. Ao mesmo tempo, ouviu-se o grito da Fênix do Caos Ardente Jaiki, que, diretamente do livro, chamou todas essas pessoas demais e prometeu que, se elas tocassem seu mestre Lin Xin, Jaiki incineraria todas elas. Em seguida, o livro se voltou para Lin Xin e disse que agora o jovem deveria lutar essa batalha sozinho para sentir sua força, ao que Lin Xin gritou assustado em resposta que não havia vencido uma única luta desde a infância. Imediatamente, Liu Dadao abriu um largo sorriso e deu a ordem para capturar Lin Xin. No mesmo momento, uma besta tigre espiritual atacou Lin Xin aos gritos de Liu Dadao, que disse ao jovem para lhe dar o Jaiki da besta Fênix. Os servos, nesse momento,
riram alto, chamando Lin Zin de plebeu estúpido e perguntaram se o jovem merecia uma fera espiritual como essa. E um desses servos até chamou Lin Zin de criança e, rindo alto, relatou que o jovem agora estava com problemas até as orelhas. Lin Zin, no entanto, conseguiu se afastar a tempo. Imediatamente depois disso, atacou o tigre espiritual apenas com um punho e, ao mesmo tempo, ofereceu-lhe um gostinho dele. O tigre voou para longe na floresta com um golpe tão poderoso, quebrando troncos de árvores pelo caminho. De repente, uma garota de cabelo rosa saiu do meio da floresta e disse que tinha acabado de ver como eles estavam vindo para cá. Suspirando, a garota se perguntou por que eles haviam desaparecido de repente. Lin Zin congelou de surpresa, olhando para a mesma garota. Aos poucos, Lin Zin foi se dando conta do que realmente significa poder. O livro ao lado dele sorriu amplamente e estendeu as mãos para os lados, informando a Lin Zin que esse era o resultado de uma hora de absorção de energia. De repente, Lin Zin foi atacado por cobras venenosas, que imediatamente se enrolaram em seus membros. Os servos que seguravam as cobras com as mãos se afastaram, puxando as cobras como cordas. Era a formação de ligação da serpente de 4 estrelas. Observando tudo isso, o filho do senhor da cidade, Liu Dadao, abriu um largo sorriso e perguntou ao pequeno Lin Zin quem ele pensava que era. Liu Dadao então se voltou para sua besta tigre espiritual e lhe disse para agarrar Lin Zin. A besta espiritual estava tremendo de raiva e irritação, rosnando para Lin Zin e batendo suas poderosas patas no chão. Liu Dadao concentrou a energia rosa brilhante em seu punho e se preparou para atacar. Um indicador de mana rosa brilhante também se acendeu na testa do tigre espiritual e ele rosnou alto, preparando-se para atacar. Ao ouvir o comando de seu jovem mestre Liu Dadao, o tigre espiritual imediatamente correu para atacar, mas de repente tropeçou ao atravessar o rio. Liu Dadao também tropeçou atrás dele, sem saber como as pedras do rio eram escorregadias. Além disso, Liu Dadao perdeu a vigilância justamente por causa de uma garota de cabelos cor-de-rosa chamada Xiamai. Quem é a filha do chefe do salão chamado Marshall Hart? Chamou Liu Dadao pelo nome em voz alta. Ao ver Xiamai, Liu Dadao imediatamente ficou tenso e perguntou o que essa garota estava fazendo aqui. Coberto de gotas de suor frio, Liu Dadao fez uma expressão inocente no rosto e esclareceu com uma voz nervosa para Xiamai que, afinal, ela não sabia de seus planos. A irritada Xiamai fez uma expressão de raiva em seu rosto e esclareceu que Liu Dadao estava intimidando seus colegas de classe novamente. O próprio Lin Zin, naquele momento, estava observando Liu Dadao e Xiamai corando. Lin Zin percebeu que essa Xiamai é a colega de classe de Liu Dadao e o objeto dos suspiros passados de Lin Zin. O jovem imediatamente se perguntou se Xiamai havia visto Liu Dadao levando seus homens para fora da cidade e se Xiamai os havia seguido. Nesse momento, enquanto o tigre espiritual agitava alegremente a cauda, regozijando-se com Xiamai, Liu Dadao nervosamente continuou a se justificar, dizendo que não tinha feito isso, ao que Xiamai cruzou as mãos à sua frente e perguntou irritadamente a Liu Dadao como um jovem se atrevia a mentir para ela. Então, Xiamai informou abruptamente que havia visto tudo com seus próprios olhos. Em seguida, Xiamai fechou os olhos, continuando na mesma posição, e perguntou a Liu Dadao se o jovem realmente queria que Xiamai contasse ao pai dele. Ao ouvir isso, Liu Dadao imediatamente se ajoelhou e seu rosto ficou coberto de gotas de suor frio, enquanto o jovem começava a gritar bem alto, assegurando a Xiamai que não faria isso novamente, imaginando como seu pai o espancaria com um chicote. Liu Dadao gritou que se seu pai descobrisse isso, ele puniria o jovem com muita crueldade por esse ato. Ao ouvir isso, Xiamai abriu a boca de surpresa e arregalou os olhos. Perguntar se Lin Zin não era colega de classe de Liu Dadao. Decidiu que era necessário se afastar de Shen Fei o mais rápido possível. Liu Dadao começou a falar sobre Lin Zin ser um sangue de lama. Então, é claro, esse Lin Zin não é seu colega de classe. Shen Fei olhou desconfiado para Liu Dadao e imediatamente perguntou por que Liu Dadao estava zombando de Lin Zin. Imediatamente, um Lin Zin sorridente entrou na conversa e disse que Liu Dadao estava fazendo tudo isso porque ele não era tão bom quanto Lin Zin. Lançando um olhar malicioso na direção de Shen Maomao, Lin Zin disse que Liu Dadao estava tentando assediar Lin Zin para manter a autoridade. Lin Zin pensou consigo mesmo que Shen Maomao era filha do chefe do Salão do Coração Marcial. Portanto, com a ajuda de Shen Miu Miu,
Lin Xin poderá chegar lá sem problemas se eles se mostrarem bem. Lin Xin pensou consigo mesmo que no Salão do Coração Marcial ele poderia aprender novas técnicas legais de autodefesa que ainda seriam úteis para Lin Xin. Ao ouvir isso, Liu Dadao começou a gritar irritado com uma pergunta sobre o que Lin Xin havia dito. Liu Dadao colocou o dedo indicador na frente dele, gritando a pergunta de que ele não era tão bom quanto Lin Xin. Enquanto Liu Dadao gritava e apontava para Lin Xin com o dedo indicador, dizendo que ele era muito mais forte do que Lin Xin, seu tigre espiritual também começou a imitar seu mestre Liu Dadao, cutucando violentamente sua pata em direção a Lin Xin e rosnando ao mesmo tempo. Alguns momentos depois, Liu Dadao e sua besta espiritual tigre já estavam correndo em direção a Lin Xin, com a intenção de atacá-lo. Liu Dadao correu e gritou bem alto, prometendo a Lin Xin o espancaria até a morte se fosse deixado para trás. Shen Fei gritou o nome de Liu Dadao de surpresa, enquanto Liu Dadao corria em direção a Lin Xin. Ele estava pensando consigo mesmo que a formação da Serpente 4 Estrelas foi criada pelo pai de Liu Dadao, e mesmo um especialista do terceiro céu do reino dos elementos espirituais não seria capaz de se libertar facilmente dela. Liu Dadao decidiu, em particular, que Lin Xin o havia provocado. Portanto, Liu Dadao não faria nada se matasse Lin Xin. O tigre espiritual e Liu Dadao estavam se aproximando de Lin Xin em alta velocidade. Liu Dadao perguntou a Lin Xin, em particular, se o jovem seria capaz de resistir. Lin Xin, enquanto isso, deu um sorriso assustador e ao mesmo tempo malicioso. Um segundo depois, todos ao redor ouviram os gritos dos servos de Liu Dadao, assustados e surpresos. Lin Xin estava sorrindo amplamente enquanto controlava essas cobras e fazia os servos de Liu Dadao voarem em diferentes direções. Lin Xin continuou a sorrir, decidindo em particular que, a partir deste momento, o jovem começaria seu próprio caminho no mundo dos imortais. Quando Liu Dadao e o tigre espiritual quase se aproximaram de Lin Xin, o jovem imediatamente agarrou suas cabeças e as empurrou juntas, forçando o mestre de Liu Dadao a beijar sua besta tigre espiritual e até mesmo segurar sua pata. Ao ver isso, Xiaomai abriu a boca em choque e seus olhos se transformaram em estrelas brilhantes. Xiaomai ficou muito surpresa com o fato de Lin Xin ser tão forte. Lin Xin, por outro lado, percebeu com alegria que o caminho para o Salão do Coração Marcial estava agora aberto para ele. Depois de algum tempo no condado de Xinyan, no Salão de Artes Marciais, um homem perguntou com uma voz severa sobre Lin Xin ter derrotado Liu Dadao e o tigre sozinho. Xiaomai respondeu a esse homem, seu pai, com uma firme concordância, informando simultaneamente que Lin Xin nunca havia praticado artes marciais antes. Xiaomai corou e seus olhos se transformaram em estrelas brilhantes quando a garota começou a dizer que Lin Xin definitivamente tinha um talento natural. Depois disso, Xiaomai começou a pedir ao pai que aceitasse Lin Xin como discípulo. O pai chamado Xianfang, que é o mestre do salão chamado Coração Marcial, riu e disse que, embora Liu Dadao não seja um bom personagem, pelo menos ele é filho do senhor da cidade, e suas habilidades são muito boas. Shen Fei perguntou à sua filha Shen Miao Miao sobre o fato de que esse menino Lin Xin realmente poderia derrotar Liu Dandai. Em seguida, Shen Fei perguntou a Shen Miao Miao sobre onde Lin Xin estava agora. Shen Fei anunciou que iria ver que tipo de talento Lin Xin tinha, ao que Shen Miao Miao informou que Lin Xin estava agora na sala de treinamento. Lin Xin, enquanto isso, estava sentado no chão da sala de treinamento, sorrindo e dizendo que com seu corpo sagrado imortal e mais algumas técnicas marciais, Lin Xin estava confiante de que poderia fazer uma grande carreira neste mundo, se ao menos pudesse. Enquanto Lin Xin sonhava, o livro começou a se contorcer violentamente. Alguns momentos depois, o grito alto de Jaiki soou, informando-a de que ela não podia mais esperar. Imediatamente após essas palavras, a fênix do caos ardente Jaiki saiu do livro e derrubou Lin Xin no chão. Os olhos de Lin Xin se arregalaram de surpresa e ele bateu a cabeça no chão. A alegre fênix do caos ardente Jaiki voltou-se para seu mestre Lin Xin e perguntou se agora eles poderiam fazer um ao outro se sentir bem. Lin Xin ficou petrificado de choque, imaginando por qual motivo e como Jaiki conseguiu sair do livro. Sobre si mesmo, o jovem se lembrou da informação de que, se a própria garota fera sair do livro, sua força diminuirá exatamente pela metade. Nesse momento, atormentado e coberto de suor frio, o livro estava respirando pesadamente, dizendo a Lin Xin que ele estava tentando segurar Jaiki com todas as suas forças. Em seguida, o livro relatou que quanto mais poder Lin Xin tem,
mais forte é sua atração pelo jovem. O livro informou nervosamente que era apenas um livro, não um baú estúpido, portanto não poderia ser completamente trancado. O livro gritava que ele havia feito seu trabalho da melhor maneira possível. Resumindo, o livro, com uma voz trêmula, informou a Lin Xin que o jovem precisava se abster. De repente, houve um estrondo e um barulho alto de pisoteio. O senhor do condado de Shenyang chegou. Esse senhor gritou uma pergunta sobre onde está o homem mau que feriu seu filho Liu Dadao. Um homem arfou de surpresa, perguntando-se se alguém poderia realmente derrotar Liu Dadao. Outra pessoa perguntou que tipo de herói foi capaz de fazer isso, e Liu Tiju, que é o governante do condado de Shenyang, avançou com passos largos e procurou o culpado de tudo isso. As pessoas ao redor de Liu Tiju estavam sussurrando que o pai de Liu Dandao, chamado Liu Tiju, achava que aquela pessoa estava em sua seita taoísta. Outra pessoa sussurrou para perguntar quem havia aleijado tanto Liu Dandao. A terceira pessoa disse que isso era impossível, porque Liu Dandao é um dos melhores em sua escola taoísta. De repente, Shen Fei bloqueou a entrada de Liu Tishui, dirigindo-se a ele como Mestre Liu, informou-o de que este era o salão do aprendizado e pediu que ele se lembrasse de Fr. Shen Fei não teve tempo de terminar, pois Liu Tishu atacou e o informou com raiva que um garoto, referindo-se a Lin Zhen, ousou bater em seu filho Liu Dadao. Então esse garoto está acabado. Liu Tiju rosnou bruscamente, informando que qualquer um que interferir com ele será morto. Shen Fei conseguiu se esquivar, protegendo sua filha Shen Miao Miao do ataque com a mão. De repente, ouviu-se um grito pedindo para que alguém parasse de despilo. Ao ouvir esses gritos, Shen Fei disse que não poderia se aproximar mais dele. Ao ouvir esses gritos, Shen Fei e Liu Tishou se viraram surpresos e congelaram. Shen Miao Miao abriu a boca em choque e corou profundamente. As pessoas ao redor, bem como Shen Miao Miao, Shen Fei e Liu Tishou, ficaram tímidos e tensos, olhando para Lin Zhen, que havia caído para fora das portas do salão de treinamento. O silêncio incômodo durou alguns momentos. Então, Shen Miao Miao gritou para seu pai que esse era o mesmo Lin Zhen derrotou Liu Dadao, cobrindo os olhos com a palma da mão. Liu Tishou começou a gritar para perguntar ao jovem que seu nome era Lin Zhen. Liu Tsu voltou-se para o jovem Lin Zhen e disse-lhe para não tirar as calças, perguntando ao mesmo tempo que tipo de desgraça era aquela. E então Liu Dadao gritou para seu pai que aquele era o mesmo Lin Zhen o havia espancado. Liu Tsu puxou um dos dois ornamentos verdes em suas roupas, chocado. Ao ver isso, Shen Fei correu horrorizado em direção a Liu Tsu, gritando simultaneamente que o senhor da cidade não deveria fazer nada de errado. Shen Fei tentou agarrar Liu Tishou pelo braço, mas não teve tempo. Liu Tishou gritou bem alto para Shen Fei, dizendo-lhe para deixá-lo em paz, e então jogou o ornamento em Lin Zhen. O pequeno ornamento se transformou imediatamente em uma besta espiritual de 4 estrelas, ou seja, um louva-a-Deus de folhas. Ao ver o louva-a-Deus, Lin Zhen corou de alegria e seus olhos se transformaram em estrelas quando o jovem começou a se lembrar de algumas cinzas. Interiormente, Lin Zhen se perguntou se o pingente de jade que Liu Tiju estava carregando com ele poderia se transformar em uma besta espiritual. De repente, apareceu uma confiante fênix do caos ardente, Jaiki, que, andando nas costas de seu mestre Lin Zhen, disse ao jovem para descansar, pois Jaiki lidaria com esse louva-a-Deus sozinho. Ao ver a fênix do caos ardente Jaiki, o senhor do condado de Shenyang, Liu Tiju, deu um sorriso malicioso, imaginando em voz alta que esse garoto Lin Zhen realmente tem uma fera. Liu Tiju pensou consigo mesmo que tinha vindo ao lugar certo. A multidão de pessoas estava discutindo ruidosamente a questão de quando esse pobre rapaz, Lin Zhen, conseguiu uma fera de alta classe. Liu Dandao gritou que Jaiki era uma beleza incrível e que ele queria muito ter essa beleza para si. Shen Fei congelou em choque. Liu Tsu sorriu e disse em voz alta para o louva-a-Deus avançar. O louva-a-Deus de folhas mostrou seus olhos verdes brilhantes e rosnou, prestes a atacar Jaiki. A fênix do caos ardente, Jaiki, esquivou-se rapidamente de todos os ataques do louva-a-Deus. Em um determinado momento, Jaiki, irritada, praguejou, chamando o louva-a-Deus e perguntando a ele como esse louva-a-Deus se atrevia a estragar suas roupas. Observando isso, Lin Xin se virou tensamente para o livro e perguntou a ele em que nível Jaiki estava e por que ela não conseguia se esquivar dos ataques desse louva-a-Deus. Lin Xin estava perguntando intensamente ao livro se Jaiki estava em perigo, ao que o livro sorriu e dobrou as alças nas laterais, informando que Jaiki é considerado uma das bestas de nível mais alto. Mas devido ao fato de a fênix do caos ardente Jaiki ter sido selada por um longo tempo,
ela perdeu sua força e não é mais tão forte quanto antes. O livro resumiu que, de alguma forma, Jaiki é mais forte do que esse louva-a-Deus de folha, portanto Lin Zin não pode se preocupar. Ao mesmo tempo, a irritada fênix do caos ardente Jaiki se voltou para o louva-a-Deus de folha como um pequeno inseto e se ofereceu para tentar algo. Imediatamente depois, Jaiki atacou, liberando uma poderosa corrente de fogo de sua boca. No entanto, o louva-a-Deus folha desapareceu abruptamente. Jaiki, surpreso, gritou uma pergunta sobre se o louva-a-Deus tinha sido chamado. No entanto, Lin Zin de repente se aproximou de Liu Tiju e o atacou bruscamente com seu punho. Ao ver isso, os olhos de Shen Fei se arregalaram em choque, perguntando-se como Lin Zin conseguiu ficar à frente de Liu Tiju. Shen Fei continuou a se perguntar internamente como esse Lin Zin tinha tanta força. A fênix do caos ardente Jaiki imediatamente afegou e correu para seu mestre Lin Zin, coberto de poeira. Lin Zin se levantou e abraçou a surpresa Jaiki, dizendo com uma voz confiante que Jaiki era dele e que ninguém poderia tirá-la de Lin Zin. Ao ouvir isso, a fênix do caos de fogo Jaiki corou e lágrimas de alegria brotaram em seus olhos, enquanto a donzela fera se perguntava se o que o imperador Lin Zin acabará de dizer era uma confissão. Liu Tzu se levantou e se nivelou, depois sorriu e abriu os braços para os lados, dizendo que ele normalmente não mata fraco, mas Lin Zin tem uma besta espiritual de alta classe. Em seguida, Liu Tzu sorriu ainda mais e lhe disse para lhe dar essa fera, e então Liu Tzu pouparia a vida de Lin Zin. Lin Zin concluiu, em particular, que o jovem havia usado apenas 20% de sua energia agora, de modo que Lin Zin tinha 80% de sua energia restante contra esse Liu Tzu, de modo que Jaiki poderia descansar por um tempo. Lin Zin deu um sorriso malicioso e acenou com o dedo indicador em sua direção, dizendo rudemente a Liu Tzu que parasse de falar e tentasse levá-lo embora. O jovem pensou consigo mesmo que queria ver do que Liu Tzu era capaz ao mesmo tempo. Uma preocupada Shen Maio começou a gritar para seu pai Shen Fei, pedindo-lhe ajuda. Shen Maio gritou isso. Afinal de contas, o Sr. Liu Tzu tem uma base de cultivo no terceiro nível do Reino Celestial de Tianyuan. A empolgada Xian Mai percebeu que ninguém além do próprio Xian Fei poderia deter Liu Tzu em todo o distrito de Shenyang, e Xian Fei disse à sua filha Xian Mai para calar a boca. Enquanto pensava, Xian Fei fechou os olhos nervosamente, concluindo em particular que Lin Zin já havia feito muitas coisas incríveis. Xian Fei estava pensando que Lin Zin realmente poderia. De repente, Xian Fei ouviu os gritos de Liu Tzu, que estava prestes a atacar Lin Zin com os punhos de destruição do trovão celestial. Shen Fei abriu abruptamente os olhos em choque e estava coberto de gotas de suor frio, gritando novamente sobre os punhos de destruição do trovão celestial. As pessoas ao redor, chocadas, se perguntaram se Liu Tzu já havia reencarnado depois de vê-lo coberto de energia ardente. O maligno Liu Tzu estava sorrindo, informando a Lin Zin ninguém poderia se esquivar de tal golpe. Liu Tzu voltou-se para o garoto Lin Zin e informou que o jovem estava prestes a morrer. Liu Tzu rosnou com prazer, dizendo que era uma grande honra para Lin Zin morrer nas mãos de Liu Tzu. Shen Fei estava coberto de fluxos de mana verde e correu para Liu Tiju, gritando se o Sr. Liu Tiju havia enlouquecido. Shen Fei começou a gritar, perguntando nervosamente a Liu Tiju se ele queria usar essa técnica em uma criança, ou seja, Lin Zin. No mesmo momento, Liu Tiju saiu de seu lugar, com a intenção de atacar Lin Zin. Shen Fei imediatamente se apressou, tentando impedir Liu Tiju e garantindo que ele não fizesse isso. Lin Zin, enquanto isso, percebeu que Liu Tiju estava se movendo muito rápido e que o jovem seria capaz de se esquivar, mas Jaiki sofreria. Lin Zin decidiu que não poderia deixar isso acontecer e, então, empurrou a donzela fera Jaiki para o lado com sua mão. Liu Tiju concentrou sua mana de fogo em seu punho e quase atacou Lin Zin. O jovem franziu a testa e se concentrou em se preparar para um contra-ataque. Atonita, Jaiki gritou para seu mestre, pedindo-lhe que tomasse cuidado. Alguns momentos depois, Liu Tiju voou para trás com um poderoso golpe. Shen Fei congelou estupefato, percebendo que não teve tempo de bloquear o ataque de Liu Tiju e Lin Zin o fez. Um Lin Zin maltratado e empoeirado estava sentado dentro da sala de treinamento em ruínas entre os escombros. Um fino fio de líquido vermelho estava escorrendo da boca de Lin Zin, e Liu Tiju, amargurado e irritado, cerrou o punho e abriu um sorriso, anunciando em voz alta que ele e esse cara chamado Lin Zin haviam se encontrado pessoalmente. Li Ju se perguntou irritado com o fato de Lin Zin ter conseguido forçar Li Teju a recuar. Li Ju se dirigiu maliciosamente ao garoto Lin ZH,
prometendo que Li Teju não o deixaria tão facilmente. A multidão de pessoas que ouviu esse horror congelado sorriu para Liao Dongyue e começou a incentivar seu pai, Liao Teju, oferecendo-se para dar uma lição em Lin. Nesse momento, a preocupada fênix do caos ardente Jaiqin Xianmael correu em direção a Lin Xin, gritando seu nome. No entanto, ao ver o jovem mais perto, Jaiqin Xianmael congelou de surpresa. Lin Xin ficou sentado em silêncio por alguns instantes, mas depois começou a examinar seus ferimentos. Lin Xin começou a gritar, como se tivesse sido cortado, dizendo que estava sentindo muita dor e que seu braço estava deslocado. De repente, Jaiqi, a fênix do caos ardente, correu até Lin Xin e o abraçou com força, informando-o simultaneamente que o Sr. Lin Xin assustou Jaiqi até a morte. Lin Xin congelou de choque e ficou muito vermelho, e jatos de um líquido vermelho vivo saíram de seu nariz. Ao ver tudo isso, Shen Miu congelou e abriu a boca em choque, começando a corar cada vez mais. Shen Fei, nesse momento, não conseguiu esconder sua surpresa, continuando a examinar Lin Xin. Shen Fei bateu palmas lentamente, perguntando-se se isso era uma piada. Por que uma pessoa comum teria morrido há muito tempo depois de um golpe tão poderoso? Shen Fei estava cada vez mais surpreso com o fato de que, sob todas essas condições, Lin Xin estava de pé e flertando com a bela Jaiqi. Shen Fei olhou para trás e concluiu que todas as pessoas presentes estavam tensas, porque Lin Xin humilhou o Sr. Liu Tiju, a pessoa mais popular do condado de Shenyang. Liu Tiju, nesse momento, murmurou maldosamente entre os dentes, mas depois de um segundo, Liu Tiju corou e riu alto, apontando para Lin Xin com o dedo indicador e dizendo que o jovem é um verdadeiro talento. Então, Liu Tzu começou a rir e a se alegrar, segurando um jovem surpreso ao seu lado e dizendo que, a partir de agora, Lin Xin pode estudar muito na seita taoísta. Liu Tzu se dirigiu a um rapaz chamado Lin Xin e o informou que pagaria a educação e os honorários do jovem. Depois disso, Liu Tzu se voltou para o mestre Shang Fei e perguntou se ele concordava, ao que Shang Fei concordou hesitantemente e disse que estava tudo bem. Irritado e humilhado, Liu Dadao gritou para seu pai, Liu Tiju, dizendo que não poderia deixar Lin Xin ir embora, porque esse jovem havia batido em Liu Dadao. Gritando alto, Liu Dadao perguntou ao pai se Liu Tiju não iria punir Lin Xin, ao que Liu Tiju chutou o filho para longe com o pé e disse irritado que iria pensar. Ele coçou os punhos uma vez. Liu Tiju disse a seu filho Liu Dadao para fechar a boca e não interferir. Por fim, Liu Tiju se despediu dizendo que estava deixando Lin Xin para Shang Fei, portanto deveria cuidar do jovem. Shen Fei acenou de volta animado, prometendo fazer o melhor possível. Liu Tishou, com um largo sorriso no rosto, virou-se para o mestre Shen Fei e disse-lhe para ir até ele assim que tivesse tempo. Incerta, Shen Mao Miao voltou-se para o pai e perguntou, surpresa, por que Liu Tishou havia mudado de ideia de repente? Sheng Mao Miao perguntou sobre o fato de que Liu Tishou não é conhecido por sua covardia. Shen Fei fez uma expressão séria em seu rosto e relatou que Lin Xin foi capaz de ganhar o favor do senhor da cidade, Liu Tiju, não apenas com a ajuda da força bruta, já que Liu Tiju entende perfeitamente bem que, nesse estágio, a presença de Lin Xin é importante para o condado de Shenyang. Nesse momento, Lin Xin estava brincando com Jaiqi, corado e envergonhado. Lin Xin implorou a Jaiqi que não olhasse para ele como um lobo para uma ovelha, ao que a fênix surpresa do caos ardente Jaiqi perguntou por quê, porque ela ainda não tinha feito nada ao Sr. Lin Xin. Depois de algum tempo no escritório, na sala de estar, Shen Fei e Lin Xin estavam tomando chá. Segurando sua caneca com as mãos, Shen Fei perguntou a Lin Xin se o jovem queria lhe dizer de onde tinha tirado essa fera espiritual. Lin Xin sorriu e disse que esse era um assunto muito difícil de se falar, então Lin Xin se absteve de responder. Shen Fei sorriu levemente e disse que então ele cuidaria de seus próprios assuntos. Em seguida, Shen Fei perguntou ao jovem se Lin Xin sabia por que o Sr. Liu Tiju havia mudado repentinamente sua atitude em relação a si mesmo hoje. O jovem, com um leve entusiasmo na voz, disse que isso também lhe parecia estranho, e então Lin Xin sugeriu que Liu Tiju gostava dele. Shen Fei suspirou e recusou, dizendo em uma voz calma que Liu Tiju havia dito que ele não poderia ser amigo de ninguém além de Shen Fei. Surpreso, Lin Xin ficou imediatamente coberto de gotas de suor frio. Shang Fei imediatamente ofegou e suou, percebendo que havia dito aquilo em voz alta. Então Shang Fei começou a se desculpar e a rir,
pedindo ao jovem que não levasse isso a sério. Então Shang Fei habilmente mudou de assunto e lentamente começou a abrir o pergaminho com as palavras que Shang Fei havia chamado Lin Xin aqui para falar sobre o duelo de batalha dos 6 condados. Abriu um pergaminho com um mapa da província de Kangan, que mostrava condados como Guilin, Beiming, Guanshen, Wu, Shenyang, Feiliu e o distrito do senhor de Yuanxi. Shen Fei disse que há 6 condados na prefeitura de Kanga e que todos eles querem competir entre si para se tornarem famosos. Shen Fei também disse que o evento mais importante são as competições de artes marciais dos 6 distritos, que são realizadas a cada 3 anos. Shen Fei disse que a competição será realizada no próximo mês, mas como o condado de Shenyang tem a menor população, ele sempre ficou em último lugar. Portanto, os residentes da cidade de Shenyang não tinham muita esperança de vencer, mas a aparição de Lin Xin lhes deu esperança de vencer este ano. Depois de ouvir tudo isso, Lin Xin arqueou as sobrancelhas de surpresa e coçou o queixo, percebendo em voz alta que é por isso que Shen Fei e os outros querem que Lin Xin participe do torneio. Colocando chá nas canecas, Shen Fei sorriu amplamente e disse que essa era a resposta correta, e depois acrescentou que uma equipe de 3 pessoas representaria seu distrito na competição. Shen Fei percebeu que, se Lin Xin vencer o torneio, ele será um grande sucesso. Shen Fei se dirigiu ao rapaz, assegurando-lhe que todo o distrito ficaria orgulhoso de Lin Xin. No entanto, Lin Xin não caiu na conversa e, com uma voz firme, sugeriu que eles esquecessem a fama e começassem a trabalhar. Então, Lin Xin começou a perguntar o que estava reservado para ele se o jovem se juntasse a ele e quais benefícios e recompensas Lin Xin receberia. Ao ouvir isso, Shen Fei imediatamente tirou o sorriso do rosto, perguntando sobre os benefícios e recompensas. Para si mesmo, Shen Fei chegou à conclusão de que agora não é fácil enganar os jovens. Então, Shen Fei sorriu novamente, mas dessa vez de forma nervosa. Shen Fei disse que falaria com o senhor da cidade, Liu Tiju, e daria uma resposta a Lin Xin amanhã. Depois de um tempo, Lin Xin estava andando pela rua e conversando com um livro, que garantiu a Lin Xin que, mesmo que o jovem não recebesse nada, Lin Xin deveria participar, ao que o jovem disse ao livro para parar de tentar persuadi-lo, pois Shen Fei só quer que Lin Xin trabalhe para eles. O livro fechou os olhos e esticou os punhos para os lados, dizendo que essa era uma ótima maneira de melhorar suas habilidades no campo de batalha. Lin Xin sorriu e cruzou as mãos na frente dele, dizendo que não era necessário participar do torneio. Lin Xin, com um sorriso no rosto, também disse que ele também poderia aumentar lentamente seu cultivo, e Lin Xin não teria que trabalhar na abstinência da raça dos demônios. Ao ouvir isso, o livro cerrou os dentes de raiva e bateu em Lin Xin com o punho, dizendo que o jovem não deveria deixá-lo irritado. Depois de esmagar a parede com a cabeça, Lin Xin disse calmamente que estava apenas brincando. Envergonhado, Lin Xin gritou bem alto, assegurando a Xiamai que tudo não passará de um mal-entendido e que o próprio jovem viera até aqui por causa do livro e que o livro o havia empurrado. Xiamai tremeu e olhou para Lin Xin em choque, com lágrimas nos olhos. Lin Xin cobriu timidamente os olhos com as mãos, dizendo que Xiamai tinha um caráter muito apaixonado. Lin Xin então se voltou para Deus em choque, maravilhada com o tamanho dos quadris de Xiamai. Irritada e assustada, Xiamai gritou que não podia acreditar que Lin Xin fosse um jovem tão desavergonhado. No mesmo momento, um livro apareceu e, abrindo as penas para um lado, ela informou a Lin Xin, assustada e animada, que havia se esquecido completamente de dizer que ninguém mais viu o livro, exceto Lin Xin. Ao que Lin Xin gritou em voz alta uma pergunta sobre que bobagem o livro estava falando. Xiamai, derramando lágrimas, cobriu seu corpo com uma toalha e chorou em voz alta, perguntando a Lin Xin como ele ousara invadi-la. Então, Xiamai se voltou para uma besta polvo de 4 estrelas chamada Pequeno Xiaovu e lhe disse para pegar o pervertido. Irritada, a pequena Xiaovu suspirou pesadamente e soprou ar gelado em direção a Lin Xin. Momentos depois, Lin Xin saiu do bloco de gelo criado pela pequena Xiaovu e gritou bem alto para sua fênix do caos, Jaiki, que eles precisavam encontrar abrigo. Jaiki respondeu ao seu mestre Lin Xin com um firme aceno de cabeça. Momentos depois, tremendo de frio e ainda coberto de gelo, Lin Xin estava sentado perto do tronco de uma árvore. Lin Xin estava tremendo de frio e gritou que isso era muito cruel. Lin Xin concluiu em particular que, se não fosse pela ardente fênix do caos Jaiki, Lin Xin teria sido congelado vivo até agora. Ao ver Lin tremendo, Jaiki imediatamente corou e fez a expressão mais sedutora possível. Desviando o olhar de seu flerte,
Jaiki disse com uma voz doce que seu mestre Lin estava com frio e que a própria Jaiki gostaria muito de aquecer o jovem. Agora, Lin imediatamente se cobriu de gotas de suor frio e começou a ignorar as palavras da garota fera com um sorriso nervoso no rosto, informando-a de que ele já havia se aquecido. Jaiki se aproximou novamente da entrada de Lin, e imediatamente uma Xianmaio furiosa e irritada apareceu em uma toalha, gritando para que o pervertido Lin Xin não fugisse. Assim que o pequeno Zaiwu tentou atacar novamente com seu ar gelado, a sedutora Fênix do caos Jaiki bloqueou imediatamente todos os ataques do polvo espiritual de Zaiwu com seu fogo. Lin Xin lamentou ter visto acidentalmente Xianmaio nua. O jovem perguntou nervosamente a Xianmaio se ela estava arrependida ou algo assim. Quando terminou de bloquear o ataque, Jaiki se virou e foi imediatamente até seu mestre Lin Xin, informando ao jovem que, se ele quisesse ver as belezas de Neglige, Lin Xin só precisava dizer isso e Jaiki providenciaria tudo. Naquele momento, o pequeno Xiaowu atacou novamente e o assustado Jaiki bloqueou automaticamente seu ataque. Lin Xin respondeu nervosamente a Jaiki, dizendo que agora não era hora de falar sobre isso. O último ataque, que Jaiki não percebeu, foi bloqueado por Lin Xin. Depois de alguns instantes, Lin Xin olhou para sua mão trêmula e gritou em voz alta sobre o frio que fazia. A corada e alegre Fênix do caos Jaiki informou ao seu mestre Lin Xin que essa era a segunda vez que um jovem a salvava. Jaiki perguntou confusamente a Lin Xin como ela poderia continuar a retribuir a bondade de seu mestre sem ser dando a ele seu corpo. Ao mesmo tempo, uma irritada Xianmaio gritou que ela havia subestimado Lin Xin, mas agora essa doce garota corrigirá seu erro. Havia uma pilha de neve ao lado de Xianmaio, que havia sido deixada como resultado do último ataque de Lin Xin. Além disso, não havia apenas neve no chão, mas também gelo. Xianmaio não percebeu isso e imediatamente escorregou, começando a corar cada vez mais. Lin Xin contemplou essa visão com os olhos arregalados, lembrando-se do personagem do girassol em algum desenho animado que dizia que estava muito frio lá fora. Subitamente envergonhada, porém, Xianmaio caiu de joelhos, e cobrindo o corpo com a toalha, começou novamente a derramar lágrimas dos olhos, perguntando ao jovem, com uma voz trêmula e nervosa, se ele tinha visto tudo aquilo. Lin Xin tentou se fazer de desentendido e cobriu os olhos, dizendo a Xianmaio que não tinha visto nada e coçando a cabeça com a mão. Lin Xin informou a Xianmaio que, na verdade, ele era deficiente visual. Ao ouvir isso, o furioso Xianmaio imediatamente se levantou e novamente atacou seu oponente com gelo, dizendo que Lin Xin estava mentindo. Xianmaio sugeriu então que o pequeno Xiu atacasse Lin Xin junto com ele. Depois de ver o ataque de Xianmaio, Lin Xin ficou muito nervoso, perguntando-se em particular se Xianmaio realmente tinha o atributo água. Lin Xin franziu a testa e sorriu com atenção. Ele percebeu que se Xianmaio atacasse com o polvo de gelo, ele poderia matar Jaiki e Lin Xin. De repente, ouviu-se um grito alto, sinalizando para que Xianmaio parasse. A fênix do caos ardente Jaiki congelou de surpresa e franziu os lábios. Lin Xin abriu a boca em choque e Xianmaio congelou de surpresa. Aparecendo de repente no telhado, Xianfei começou a gritar violentamente com Nai Xianmaio sobre o que essa garota estava fazendo e se ela estava realmente tentando destruir a escola, ao que Xianmaio, com lágrimas amargas nos olhos, começou a apontar o dedo indicador para Lin Xin, ao mesmo tempo em que informava seu pai Xianfei que esse Lin Xin é um pervertido, então eles não podem deixá-lo. Xianfei desceu abruptamente do telhado e informou-lhe com firmeza que tinha visto tudo, portanto sua filha Shen Miao não precisava se preocupar, pois Xianfei lidaria com Lin Xin de forma justa. Depois dessas palavras, Xianfei disse firmemente a Shen Miao para ir para casa e trocar de roupa. Shang Miao correu imediatamente para casa com o bebê Xiaowu. Quando Shang Miao saiu, Xianfei ergueu as sobrancelhas bruscamente até a ponte do nariz e se dirigiu a Lin Xin pelo nome em uma voz severa, perguntando ao jovem se ele tinha algo a dizer. Lin Xin franziu a testa e baixou o olhar timidamente, dizendo lentamente que Xianfei tinha visto tudo. De repente, Lin Xin parou de falar e congelou por um momento, franzindo ainda mais a testa. Lin Xin começou a se perguntar se Xianfei tinha visto tudo e se esse Xianfei estava observando tudo isso do telhado do prédio, coberto de gotas de suor frio. Lin Xin concluiu por si mesmo que tudo isso significava que Xianfei havia se aproveitado da situação e a virado a seu favor. Depois de um tempo na sala de reuniões, Xianfei, corado e com um largo sorriso no rosto, aplaudiu loucamente. Xianfei relatou que,
Após cuidadosas negociações durante a noite, Lin Xin havia percebido seu erro e agora o jovem estava pronto para representar o condado de Shenyang na competição. Finalmente, Shen Fei anunciou que a competição contra Shen Fei estava a menos de um mês de distância. Os Shens ficaram irritados e insatisfeitos, achando que Shen Fei era um velho toco. Lin Xin pensava assim por causa das negociações noturnas, mas Shen Maomiao estava insatisfeito porque tinha adormecido. Satisfeito além da conta, Shen Fei continuou a dizer aos jovens em que os dois deveriam trabalhar duro para melhorar suas habilidades. Lin Xin olhou cansadamente para Shen Fei e lhe perguntou sobre isso. A propósito, esse Shen Fei não disse que eles precisavam de uma equipe de 3 pessoas? Lin Xin estava interessado em saber quem seria o terceiro participante. Shen Fei sorriu amplamente e acenou na direção do terceiro participante, que acabou sendo a alegre Liu Dana. Rindo alto, Liu Dadao apontou seu dedo indicador para Lin Xin e disse em voz alta que Lin Xin tinha a sorte de estar vivo. Continuando a rir alto, Liu Dadao gritou que se Lin Xin estivesse em sua equipe, ele o faria. Depois que o jovem terminou, Lin Xin suspirou pesadamente, pensando consigo mesmo que ele não poderia ter adivinhado isso antes. Shen Fei se aproximou de Liu Dadao e colocou a palma da mão em seu ombro com um largo sorriso, informando que Lin Xin seria o capitão da equipe este ano. Ao ouvir isso, Lin Xin imediatamente sorriu e disse que parecia que havia chegado a hora de treinar Liu Dadao adequadamente. Liu Dadao começou a gritar alto e perguntou, descontente, por que era Lin Xin e não ele. Liu Dadao lembrou a Shen Fei que ele havia sido capitão por 3 anos consecutivos. Em resumo, Liu Dadao prometeu que contaria tudo a seu pai, Liu Tiju. Imediatamente, Shen Fei se aproximou de Liu Dadao e perguntou-lhe se Liu Dadao havia se esquecido de como seu pai o havia tratado ontem. Liu Dadao ficou azul de horror e seus olhos se arregalaram ao ouvir as palavras de Shen Fei, que pensou que o senhor da cidade Liu Tiju também apoiaria Shen Fei. Repentinamente irritado, Xiamai começou a gritar com Liu Dadao sobre o fato de que o jovem havia sido capitão por 3 anos seguidos, então ele deveria calar a boca. Xiamai o informou com firmeza que, se Liu Dadao concordasse, ele poderia ficar. Entretanto, se Liu Dadao não concordasse, ele deveria ir embora. Liu Dadao olhou com entusiasmo para Xiamai e riu nervosamente, informando a Xiamai que ele havia acabado de deixar tudo claro. Portanto, ele não tinha motivo para ficar tão irritado. Lin Xin estendeu as mãos ao lado do corpo e, em uma voz calma, disse que não se importava. Deixe Liu Dadao ser o capitão. Ao ouvir isso, Shen Maomiao rosnou com raiva desenfreada e começou a gritar com Lin Xin, dizendo ao jovem para calar a boca também. Continuando a gritar com raiva, Xiamai informou e avisou Lin Xin que se o jovem fizesse papel de bobo na competição, Xiamai o faria em pedaços. Lin Xin ouviu a garota em silêncio e muito surpreso, sem emitir nenhum som. Alguns instantes depois, Xiamai saiu do quarto e foi para a rua com muita raiva, seguindo Xiamai com os olhos. Liu Dadao sorriu e lembrou a Lin Xin que ontem Xiamai estava protegendo um jovem, e hoje ele quer fazer Lin Xin em pedaço. Liu Dadao, sem esconder sua curiosidade, perguntou qual era o problema. Liu Dadao estava muito interessado no que aquele cara chamado Lin Xin havia feito a Shen Maomiao. Lin Xin coçou a cabeça com a mão e disse que não era nada. Então, sem realmente expressar uma única emoção, Lin Xin disse que tinha visto Shen Maomiao sem roupa no chuveiro na noite anterior e que era por isso que Shen Maomiao odiava o jovem. Ao ouvir isso e imaginar essa imagem, Liu Dadao congelou e gotas de lágrimas salgadas brotaram em seus olhos. Liu Dadao pensou consigo mesmo que não sabia exatamente o que havia acontecido naquela noite, mas, por alguma razão, suas próprias lágrimas escorreram pelo rosto de Liu Dadao. De repente, Shen Fei, sorridente e feliz como uma jiboia, entrou na conversa. Shen Fei levantou o dedo indicador e informou a Liu Xin que os jovens precisavam se preparar para a batalha, portanto deveriam ir colher ervas na montanha do Urso Grande, nos arredores da cidade. Shen Fei também sugeriu que Liu Dadao e Lin Xin preparassem algumas pílulas juntos, pois isso poderia aproximar a equipe. Depois de um tempo, Shen Maomiao Xin estava caminhando em direção ao topo da montanha do Grande Urso. Lin Xin caminhava atrás de todos e observava enquanto Liu Dadao dizia a Xiamai o que tinha ouvido sobre os ursos estarem especialmente agressivos atualmente. No entanto, Liu Dadao disse a Xiamai que ela não deveria se preocupar, pois ele a protegeria, ressaltando que seu tigre havia subido para o nível 3 estrelas na noite passada. Xiamai, com uma entonação fria em sua voz, informou que não havia necessidade de protegê-la quando chegassem à bifurcação da estrada. Liu Dadao sorriu e se virou para Lin Xin,
informando-a de que eles escolheriam ervas na direção certa e deixariam Lin Xin ir para a esquerda, ao que Lin Xin respondeu com uma breve concordância, caminhando em direção a uma árvore com placas, uma das quais dizia que ervas raras poderiam ser encontradas no topo da montanha. Lin Xin riu, dizendo em voz alta que ainda não conseguia acreditar que Liu Dadao ainda estava bajulando Shen Mao Miao. Lin Xin disse que era uma pena. Ao ouvir isso, Liu Dadao grunhiu de desgosto, dizendo que ele não era um psicólogo, e Lin Xin responderia por essas palavras mais tarde. Um livro sorridente apareceu imediatamente e perguntou a Lin Xin se o jovem queria experimentar o tônico imperial. O livro então informou que agora era o momento de estabelecer as bases de seu cultivo. O livro sugeriu que Lin Xin tentasse fazer esse tônico, apontando que ele era muito útil. Lin Xin concordou e imediatamente se levantou de seu assento, dizendo que iria buscar todas as ervas de que precisava. Depois de um tempo, o livro explicou que, como a montanha do grande urso é um lugar de energia espiritual abundante, todos os tipos de ervas raras podem ser encontrados lá. Na erva, havia ingredientes como cereja de fogo, flor esmeralda, erva duradoura, brotos de bambu do dragão, fruta da beleza eterna, bananas de habilidade, fruta purificadora do coração e folha de fogo da primavera. Enquanto Lin Xin se sentava no chão e formava sua aura brilhante misturando-se com todos os tipos de ervas, o livro dizia que a aura obtida como resultado da fusão de ervas é lentamente absorvida pelo corpo. Lin Xin grunhiu em concentração e, de repente, cuspiu pedaços de líquido vermelho de sua boca. Lin Xin começou a gritar com ele, perguntando que bobagem era aquela que estava fechando seus olhos. Lin Xin disse que estava com calor e que seu peito estava queimando. De repente, o livro ficou coberto de gotas de suor frio e ele gritou que havia cometido um erro. O livro continuou explicando que, enquanto Lin Xin absorvia a energia das ervas, seu corpo continuava a absorver a energia do céu e da terra. Em resumo, o livro gritava aterrorizado que o corpo de Lin Xin não seria capaz de reter tanta energia por muito tempo, porque ele simplesmente não seria capaz de controlá-la. Lin Xin, por sua vez, estava em agonia, pensando consigo mesmo que seu corpo era tão fraco e que ele se sentia tão patético, cuspindo fogo pela boca. Lin Xin grunhiu de dor, pedindo ao livro que fizesse algo porque ele estava prestes a explodir. O livro imediatamente o informou que havia apenas uma maneira de resolver o problema. Imediatamente depois, Jaiki soltou o livro e disse a ele que havia chegado a hora. Jaiki sorriu e, com os olhos brilhantes, anunciou que havia entendido tudo. Então, a Fênix Ardente do Caos, Jaiki, chamou o moribundo Sr. Lin Xin e pediu que ele fosse gentil com ela. O Sr. Lin Xin congelou de surpresa e não teve tempo de reagir adequadamente, pois Jaiki já havia atacado o jovem com abraços, informando-o ao mesmo tempo que estava esperando por isso há milhares de anos. Jaiki se lembrou de quando ela e outra donzela do orbe estavam discutindo sobre quem enfrentaria o imperador primeiro, aproximando-se de Lin Xin com a alegria de que isso finalmente havia acontecido. Jaiki começou a separar algo dourado, perguntando-se por que o cajado de dragão de Lin Xin ainda não havia sido limpo. Jaiki então sugeriu que isso fosse revelado, abrindo lentamente o bastão de dragão de Lin Xin. Naquele momento, Jaiki sentiu algo quente e agradável, vendo alguns riachos de arco-íris à distância. Shen Miao Miao se preocupou e se perguntou em voz alta se Lin Xin havia encontrado alguma erva exótica. Quando um raio de luz apareceu de repente, Liu Dadao se perguntou qual era a força da grama para emitir tal luz. Por que ela brilha com todas as cores do arco-íris? Shang Maio Ruio disse enfaticamente que eles tinham que ir ver Lin Xin. Como essa luz pode atrair animais selvagens? Eles realmente vão ver essa cena? Uma cena de cultivo duplo. Lin Xin agarrou a mão de Jaiki e perguntou surpreso, o que havia de errado com ele? Jaiki, corado, pediu ao Sr. Lin Xin que não fizesse perguntas. Jaiki então anunciou com firmeza que, da próxima vez que ele viesse, a Fênix do Caos Ardente de Jaiki se certificaria de que Lin Xin não conseguiria se levantar da próxima vez. Resumindo, Jaiki fechou os olhos, e começando a se dispersar, anunciou que descansaria por um tempo. Lin Xin congelou de surpresa e, ao ver uma pequena bola vermelha em suas mãos, perguntou horrorizado se Jaiki havia se transformado em pedra. O livro silencioso disse a Lin Xin para não ficar surpreso, pois o jovem já havia assinado um contrato com Jaiki. O livro então anunciou que, no futuro, Lin Xin poderia invocar Jaiki com a pedra de invocação de uma besta espiritual, como Liu Tiju havia feito. O livro percebeu que isso daria vantagem a Lin Xin. Sentindo algo, Lin Xin ficou parado por um tempo. Então,
Lin Zin pulou abruptamente do penhasco. O livro também perguntou ao jovem o que ele estava fazendo, ao que Lin Zin respondeu brevemente que alguém estava se aproximando. Quando Lin Zin se escondeu no buraco, o livro adivinhou que era Shen Maiomaio e os outros, ao que Lin Zin, tenso, respondeu firmemente que não eram eles. Depois de olhar ao redor, o livro deu um suspiro de alívio, dizendo como era bom que houvesse uma saliência aqui. Lin Zin ficou na ponta dos pés no penhasco, devido à sua saliência, formando um ponto de apoio. O homem que havia subido olhou em volta e disse que era estranho. O livro e Lin Zin esperaram tensos. O homem que estava na beira do penhasco pensou em voz alta que a aura de Lin Zin havia desaparecido de repente. O homem sugeriu que talvez Lin Zin tivesse percebido sua aproximação e fugido. O homem se perguntou que tipo de animal poderia ter um sentido tão aguçado. Ao ouvir tudo isso, Lin Zin começou a suar frio devido à tensão. O mesmo homem, Yong Mao, do condado de Uevu, colocou as mãos nos bolsos e adivinhou que a aura era tão forte que não poderia ser uma fera. Yong Mao concluiu que quem quer que fosse deve ter encontrado a melhor erva espiritual. De repente, Yong Mao sentiu um movimento atrás dele e se virou bruscamente. Yong Mao então atacou imediatamente o arbusto com seu ataque de fogo. Diga a essa pessoa para ir embora. O arbusto estourou abruptamente e Liu Mao Miao caiu dele em diferentes direções. Yong Mao soltou uma risada e perguntou aos rapazes que provavelmente estavam se perguntando quem era aquele homem. Yong Mao então anunciou com firmeza que ele era a futura estrela do condado de Shenyang. Lin Zin, naquele momento, se afastou um pouco e observou cuidadosamente Yong Mao, Shen Maomiao e Liu Dadao, perguntando-se se eles estavam aqui, rindo. Yong Mao imaginou que isso significava que haviam encontrado a melhor grama. De repente, Xian Mai se acalmou e se dirigiu a Yong Mao com uma voz severa, perguntando ao jovem como ele ousava vir à montanha do urso grande. Arqueando as sobrancelhas até a ponte do nariz, Xian Mai anunciou com firmeza que o senhor da montanha proibia o roubo de recursos. Liu Dadao, naquele momento, ficou azul de horror, perguntando-se com raiva qual era a melhor erva. Liu Dadao percebeu que, de fato, eles tinham acabado de chegar. Xian Mai se perguntou interiormente onde estava Lin Zin. O próprio Lin Zin, naquele momento, permaneceu escondido, franziu a testa e cerrou os lábios, pensando consigo mesmo que tinha certeza de que Yong Mao era um verdadeiro ladrão, já que havia entrado no território de outras pessoas e estava roubando recursos. Yong Mao praguejou internamente, percebendo que agora estava à beira da morte, franzindo a testa. O jovem Mao disse que estava apenas pensando em procurar algo interessante e não percebeu que os dois também estavam aqui. Sorrindo levemente, Yong Mao continuou dizendo que, agora que havia sido pego, teria que silenciar Xian Mai e Liu Dadao para sempre. Imediatamente após essas palavras, Yong Mao jogou 2 pedras verdes com animais espirituais em direção a Xian Mai e Liu Dadao. Dessas pedras, um ouriço robusto com 4 estrelas e um pardal ardente com 5 estrelas apareceram instantaneamente, observando essas bestas espirituais. Lin Zin arqueou estranhamente as sobrancelhas, pensando que essa era a primeira vez que ele via 2 feras espirituais lutando ao mesmo tempo. Lin Zin decidiu por si mesmo que precisava aprender isso também. Lin Zin pensou no fato de ter começado a treinar de forma descuidada na primeira vez. No entanto, Lin Zin queria melhorar rapidamente e fazer isso de novo. Irritado, Liu Dadao jogou sua pedra com um tigre espiritual, gritando que eles haviam tentado roubar o jovem e bater nele. Liu Dadao resumiu que odeia esse tipo de bobagem. Xian Mai cerrou os punhos e soltou seu bebê Zaiwu, ao mesmo tempo em que pediu a Liu Dadao que não tratasse Yong Mao com leviandade, já que ele é um gênio lendário que participou de 3 competições de artes marciais. E Xian Mai voltou-se para seu povo Zaiwu. Ele pediu que ele usasse seu atributo para lidar com o pássaro primeiro. Em seguida, Shen Miu Miu voltou-se para Liu Dadao e pediu que ele dissesse ao seu tigre para deter o ouriço. Liu Dadao sorriu alegremente e concordou. Ao ver tudo isso, Yong Mao deu um sorriso aterrorizado e disse que isso era uma estupidez. No mesmo momento, o pardal de fogo atacou um ouriço forte com um poderoso rastilho de fogo. Ao ver tudo isso, Lin Zin e Liu Dadao congelaram, chocados com o fato de a besta espiritual ter atacado à sua própria maneira. Ao mesmo tempo, o homem informou a garota que Yong Mao estava fora da cidade. A garota soltou uma risada e perguntou se esse Yong Mao estava causando problemas novamente. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.